a verdadeira história do dízimo de Abraão. Por que os líderes religiosos só leem Hebreus 7? Que só fala assim, que Abraão deu o dízimo de tudo. Eles não leem Gênesis 14 até o 24, onde fala toda a história. Por que Abraão deu o dízimo? Abraão deu o dízimo de algo que ele não fez, que ele não trabalhou, que ele não conquistou, que ele não suou, e ele fez só uma vez. Ele entregou para Melquisedeque esse dízimo, essa oferta de dízimo, para resgatar o sobrinho Ló que estava em Sodoma. Então ele deu o despojo da guerra do rei de Sodoma. E foi feito só uma vez, na graça, na morte de Jesus, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, você não vê Jesus cobrando dízimo, nem os apóstolos de Jesus cobrando dízimo. E apóstolo Paulo ensina que você dá conforme as suas condições. Então, as coisas estão... por que os pastores de agora, né, os lobos religiosos, porque nem todos são isso, não fazem isso, eles falam a verdade sim, porque eu estou num lugar onde é falado, é explicado as coisas, né, e claras. Então, por que eles não contam a verdade sobre o dízimo? Que Abraão deu o dízimo uma vez só, e nem foi porque Deus pediu, nem foi porque Deus mandou. Ele deu porque ele foi lá e pegou o despojo da guerra de outro. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Que a Bíblia não conta tudo. Então, Abraão não deu dízimo porque Deus mandou, não, e porque ele sentiu no coração, não. Ele não pegou de outra pessoa, e foi uma vez só na vida. Então, a história do dízimo é toda mal contada. Não quer dizer que você vai estar numa instituição e você não vai ajudar essa instituição. Tem que ajudar, porque as igrejas, os templos são importantes para a sociedade. O que seria da sociedade sem as igrejas, sem os templos? Igual eu já falei em outros vídeos, para uma casa que está caindo, para um casamento, para um filho que está viciado, está drogado, para uma pessoa que está com a mente perturbada. Então, a igreja é muito importante. Mas o que me enoja, o que me dá nojo, é ver que muitos não falam a verdade. Muitos não contam a verdadeira história. Que não é por medo, não é por aflição, não é por desespero que você tem que entregar o seu dízimo. Que Deus não é um Deus de barganha. Deus não é um Deus que, se você não der, ele vai destruir a sua casa. O devorador, o migrador, o gafanhoto vai destruir sua casa. Então, depois que eu saí de um lugar onde eu era chamada, eu e minha casa chamada constantemente, que nós éramos ladrão, eu resolvi tomar vergonha na cara e mergulhar nisso aqui de uma forma assim, interpretar, porque só ler, todo mundo lê. Mas o negócio é você interpretar. É vários livros, é várias bíblias, é entender. Porque as pessoas que fazem teologia, os professores lá, eles aprendem tudo certinho, no contexto, tudo certinho lá. Só que quando chega na hora de falar a verdade para os membros da igreja, eles não vão contar a verdade. Que você não precisa viver dentro de uma igreja morrendo de medo de ser amaldiçoado por um homem. Porque a palavra do Senhor fala que todos nós somos ungidos de Deus. E ele fala, olha, não toqueis no ungido do Senhor. E o ungido do Senhor era, na época da lei, era só os reis. E na época da graça agora são os enfermos, os doentes. Existe hoje dons. Não existe, como eu já falei antes, tem que se parar de se confundir títulos com dom. Dom de pastor, dom de apóstolo, dom de doutor, dom de médico e aí por diante. Porque quando você tem o dom, o chamado, o seu coração é plenamente do Espírito Santo, você não vai subir lá no púlpito do seu altar, onde você quer que seja, para falar mentira. Para falar só a metade da Bíblia, para mentir, para desconversar, para enganar, para falar, se você não dizimar, você vai morrer. Se você não fazer isso, você vai para o inferno, a sua casa vai cair, a sua descendência vai pagar. Então, líderes religiosos, expliquem a verdade. Trabalha no Novo Testamento, que começa lá em Atos, falando a verdade. Não clamufem, não enganem, não mentem. Fale rasgado a verdade, porque vocês estão invalidando o que Jesus fez na cruz. Não precisa de rituais. Eu vou ofertar, vou dizimar, vou me primiciar. Olha, isso que é até primícia. Para entrar diante de Deus, para Deus abrir as minhas portas, para Deus abrir, fazer e acontecer. Fale a verdade para as pessoas. Vai fazer quase um ano que eu e a minha casa saímos debaixo da maldição do homem, que era pela lei. Se você não entregar o seu dízimo, a sua casa vai morrer. Se você não primiciar isso, se você não fazer aquilo, eu e a minha casa estamos prosperamos,
mais de 6 vezes mais. Então, quando você está debaixo da maldição de Hebreus, que eles lê lá só Hebreus 7,14, que fala que Abraão deu o dízimo, sendo que ele não deu o dízimo do que era dele, do senhor dele, ele deu o dízimo do rei de Sodoma para resgatar o irmão dele, foi só uma vez. Você mesmo está se fazendo maldito. Então você entrega a sua oferta de dízimo por amor, por prazer, com alegria. Como eu e a minha casa estamos alegres, felizes por receber a graça de Deus, sem barganha, sem voto, sem sofrimento. Ai, você vai morrer, você é um miserável, você é um ladrão. É assim que os lobos ensinam. Mas existem igrejas de verdade que ensinam a verdade. Lá de Atos, que começa o Novo Testamento, sabe? Começa em Atos, tá? As pessoas ficam lá achando que não, mas é em Atos que começa o Novo Testamento, que é onde Paulo ensina a verdade. Que não tem devorador, migrador, gafanhoto. Vai ler, vai estudar. As pessoas entregavam seus dízimos, as suas ofertas, na medida das condições que ela tinha. E elas queriam entregar, não porque tinha um homem, um ditador com a flecha, sabe, uma espingarda falando, entrega, não, tu morre, miserável. Não tinha isso. Jesus morreu para acabar com o sacrifício. Jesus foi o sacrifício. Então, vai estudar a Bíblia, vai mergulhar na Bíblia. Porque depois que eu ia em minha casa, acordou, porque nós éramos chamados de ladrão, todo mês nós éramos chamados de ladrão, a gente acordou. Depois que eu saí de uma depressão terrível, que eu perdi viveiro de planta, estudo de unha, perdi muita coisa. Eu acordei para ver o que estava acontecendo na minha vida. O massacre, o sugador comendo, não era devorador nem migrador, não, era a boca do homem amaldiçoando e fechando as nossas portas. Nós prosperou 6 vezes mais, estamos prosperando e vamos prosperar ainda muito mais. Então, vigia, irmãos, vai estudar Gênesis 14, 24 em diante, a verdadeira história da entrega do dízimo de Abraão. Não é só o que eles falam lá de Hebreus 1, não. Hebreus 7, 1, não. Tem que estudar a história. Tem que estudar o contexto para vocês não serem enganados como eu fui por mais de 17 anos. Deus abençoe, compartilhe e se inscreva.